Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 4 do livro que nós estamos estudando, que é a Pedagogia do Oprimido. E esse capítulo 4, ele tem o título A Teoria da Ação Antidialógica. Nessa parte da obra, Paulo Freire descreve a teoria antidialógica, isso é, oposta à dialogicidade, que nós trabalhamos no capítulo 3. Ele diz que enquanto no diálogo ou na dialógica, o diálogo real com a massa oprimida é fundamental, na ação antidialógica ele não ocorre. E a intenção é a de, por esse meio de não ocorrer o diálogo, manter o estado de opressão. Então, o capítulo apresenta como essa teoria é desenvolvida para a manutenção dos opressores no poder e como a ação dialógica pode trabalhar para a libertação. O Paulo Freire analisa a teoria de ação cultural de matriz antidialógica. Para isso, retoma uma afirmação de Lenin, aspas, sem teoria revolucionária não pode haver movimento revolucionário. E ele reforça que o homem é o ser da praxis, que seu fazer é ação e reflexão, como nós já vimos, ambos incidindo sobre as estruturas a serem transformadas. Enfaticamente diz que, por isso, não há revolução só com verbalismo, só com ativismo, mas com a praxis. Para Paulo Freire, os líderes devem cuidar para que o movimento de libertação não haja novamente ou não uma cisão entre praxis da libertação e massas oprimidas. Esse, ele diz, é o caminho dos dominadores, sejam eles quais forem, e conduz sempre a um clima sectário. Chama atenção para os golpes das lideranças contraditórias que não estabelecem diálogos com a massa oprimida, e ele diz, o Paulo Freire, deles o que se pode esperar é o engodo para legitimar-se ou a força que reprime. Aqui temos um ponto interessante da fundamentação de Paulo Freire. Para chamar a atenção para a unicidade necessária entre reflexão e ação, chama de idealistas os que pensam que a simples reflexão sobre a realidade opressora já leve os oprimidos a se perceberem como sujeitos ativos no mundo. Diz que é necessário engajar, a partir da reflexão, uma ação transformadora. Também deixa clara a diferença entre ativismo e ação revolucionária. No ativismo, existe uma massa liderada e na revolução existem sujeitos de ação libertadora, pois os homens se libertam em comunhão. Para ele, uma liderança popular é aquela que desenvolve práticas com as massas e as leva ao conhecimento, à ação, à libertação. A liderança revolucionária se fecunda na comunhão a serviço da humanização. E ao falar na ciência e na tecnologia, Paulo Freire entende que podem ser meios para tornar os oprimidos sujeitos do próprio processo de humanização e opor-se à absolutização da ignorância. Ao contrário, a ação antidialógica, ela retira do sujeito a palavra, pois são considerados incapazes. É uma ação que exercita o poder, o gosto por comandar, tornando o diálogo impossível. Para Freire, os líderes que pensam que a revolução se faz primeiro chegando ao poder,
para depois educar as massas, estão enganados. Pois dessa forma não é feita uma revolução com as massas, mas uma revolução de um grupo que supostamente está representando as massas. Para o Paulo Freire, ele diz assim, que essa revolução nega o caráter pedagógico como revolução cultural. Ele aponta que é o sentido pedagógico da revolução aquele capaz de evitar que o poder revolucionário se institucionalize, estratificando-se em burocracia. Há também o poder dos líderes verem a revolução apenas como meio de dominação e se tornarem eles próprios elites dominantes. Paulo Freire informa que alguns líderes sindicais podem exercer esse papel e continuar a mitificar a realidade para os oprimidos. Ainda ele diz que não basta a liderança movimentar as massas, é necessária a relação com estas massas e prepará-las para a libertação da realidade mitigada em que vivem. E Paulo Freire agora trabalha isso no capítulo em 4 tópicos. Os tópicos são conquista, dividir para manter a opressão, a manipulação e a invasão cultural. Freire demonstra que o primeiro aspecto de ação antidialógica é a necessidade da conquista, pois a elite opressora necessita de elementos para sustentar a sua dominação. O dominador é, então, por princípio antidialógico, mas pretende conquistar o oprimido e usa para isso muitas formas, das mais sutis e adocicadas, como o paternalismo, as mais duras e repressivas, como a dominação. A conquista tem como resultado um sujeito-objeto, um ser possuído e alienado. Ao contrário, na ação dialógica, há o entendimento de que a libertação dos homens é um processo contínuo, pois eles estão sempre em uma permanente ação libertadora. Dividir a classe oprimida e mantê-la dividida é condição indispensável à continuidade do poder da classe opressora, que vê na união, na organização, na luta um grande perigo. O que interessa na divisão feita pelos opressores é enfraquecer os oprimidos, criando cisões entre eles. Então, a necessidade de dividir para facilitar a manutenção do Estado opressor se manifesta em todas as ações da classe opressora e também em sindicatos, nos quais a classe opressora favorece certos representantes da classe oprimida, mas que no fundo são os seus representantes agindo para que esta não se organize. Bem, a manipulação é outra das características da teoria da ação antidialógica e é usada para conformar as massas populares aos objetivos da classe opressora, para anestesiar e impedir que estas pensem. As massas mais imaturas politicamente são as mais fáceis de serem manipuladas por meio de mitos comunicados e isso as impede de se organizarem. A manipulação é feita por meio de uma série de promessas enganosas, E para Paulo Freire, o antídoto a essa manipulação está justamente na organização criticamente consciente que se faz por meio da problematização da sua posição de dominados. Freire é contra o líder populista e vê nele uma pessoa ambígua que fica entre as massas e as oligarquias dominantes. Estes líderes se prestam ao papel de manipular as massas, ao invés de lutar e contribuir para a sua organização. A questão da invasão cultural é, como a manipulação, outro instrumento que é utilizado para ser efetivada a conquista das massas. Paulo Freire define a invasão cultural como a penetração que faz os invasores no contexto cultural dos invadidos, dos oprimidos.
impondo-lhes a sua visão de mundo e impedindo a visão, a criatividade, a originalidade e a expansão de suas culturas. O propósito da invasão cultural é a alienação, a dominação econômica e cultural, a desvalorização dos padrões de vida, de massa, das massas populares e a intenção de moldar os invadidos aos novos padrões, novos modos de vida, demonstrando que os antigos valores eram então inferiores. Paulo Freire, para o Freire, à medida que os invadidos vão se reconhecendo inferiores, vão dando valor e reconhecendo a suposta superioridade do invasor, né? E passam a querer, por exemplo, se vestir como eles, andar como eles, pensar como eles, falar como eles, desprezando seus próprios padrões culturais. Uma vez invadido culturalmente, é difícil para o oprimido ter força para romper com essa aderência. Chama atenção para que as escolas, as universidades não sejam estruturadas na ótica das estruturas dominadoras, pois se assim forem, estarão sendo lugares de formação de novos invasores. Freire também chama a atenção da questão dos pais, para não criarem filhos submissos diante de um autoritarismo familiar, e sim formar crianças, adultos que seriam facilmente acomodados ao autoritarismo externo. Dessa forma, Freire fala que aos professores para cuidarem, para não estabelecerem formas rígidas de relações e de não empregarem ordens verticais aos seus alunos. Freire também aponta que para sair dessa situação de invasão cultural, há que ser feita uma revolução cultural. Essa revolução é feita pela ação cultural dialógica, que toma em consideração a importância da reconstrução da sociedade na sua totalidade. Essa reconstrução será feita por meio do poder revolucionário, que é o poder de todos e não de alguns líderes. Nessa ação revolucionária, Freire diz que a ciência e a tecnologia devem estar a serviço da libertação permanente do homem e de sua humanização. Agora, vamos ver a teoria da ação dialógica e suas características. 4 conceitos que serão definidos mais detidamente se sobressaem na teoria da ação dialógica. Primeiro é a colaboração, segundo, a união, terceiro, a organização e quarto, a síntese cultural. O primeiro conceito é a colaboração. Na teoria da ação dialógica, os sujeitos devem se encontrar em colaboração para a transformação do mundo. Não deve haver o sujeito que domina e o objeto dominado, mas sujeitos que se encontram para a sua transformação. A colaboração se realiza na comunicação e na ação dialógica. Isto é o diálogo que funda a colaboração. Não se deve impor conceitos ou manipulações. Não deve servir para domesticar os objetos ou atingir os fins traçados por supostos líderes. Ao contrário, é pela ação dialogada que a realidade é problematizada e pode gerar ações de transformação. O segundo conceito é a união para a libertação. É por meio da ação para a libertação que é possível alterar a praxis. Para a liderança revolucionária, a unidade das massas é a razão de sua comunhão com elas e objetiva proporcionar o reconhecimento do porquê e do como, e se exerce a praxis assim. É esse porquê que deve fundamentar a transformação de uma realidade injusta. Os homens precisam se descobrir nesse processo, e é essa descoberta, enquanto homens inconclusos, que lhes dá significado como seres transformadores da realidade. Não são mais vistos como quase coisas, mas como homens que podem deixar a condição de oprimidos a partir do rompimento com o mundo do opressor. O terceiro conceito importante da teoria da ação dialógica é a organização.
A teoria busca organizar as massas populares para a sua libertação, sempre reconhecendo o momento histórico em que vivem. Não deve haver nenhum tipo de manipulação, mas união e igualdade na organização. Deve-se ressaltar que a organização não é simplesmente a justaposição de indivíduos, assim como também não é uma imposição arbitrária. Na verdade, é a organização da ação revolucionária que objetiva a libertação e a transformação. O último conceito é a síntese cultural. O que se pretende com a ação cultural dialógica é a superação das contradições que dificultam a libertação do homem. A síntese cultural deve promover a integração dos homens do povo no mundo, isto é, deve servir como instrumento para a superação da cultura alienante. Nesse sentido, a investigação dos temas geradores tem como objetivo organizar o conteúdo programático que se instaura como ponto de partida do processo de ação libertadora e do fortalecimento da análise crítica. Esses aspectos são essenciais para que ocorra a síntese cultural, pois é a síntese que possibilita o nascimento de um saber novo, da ação transformadora, da cultura que desalienia. A síntese cultural nega a invasão de uma cultura sobre a outra e favorece a cultura das massas. Para Paulo Freire, toda a revolução, se autêntica, tem de ser também uma revolução cultural. Ele ainda reforça que todo o esforço da obra Pedagogia do Oprimido foi o de falar de algo óbvio. Assim como o opressor, para oprimir, precisa de uma teoria da ação opressora, os oprimidos, para se libertarem, igualmente necessitam de uma teoria de ação libertadora. Enfim, foi a superação da opressão o propósito do livro Pedagogia do Oprimido. Sua argumentação foi desenvolvida com uma fundamentação própria, voltada para a preparação de educadores capazes de promoverem a ação problematizadora no processo da alfabetização.